Shalom, Bina Malave. Cura-se Shalom Aleinu. Vem amor Israel. Vem tudo amém. Yase Shalom, Yase Shalom. Shalom Aleinu. Vem amor Israel. Yase Shalom, Yase Shalom. Shalom Aleinu. Vem amor Israel. Shalom, Lekulam, paz para todos. Beruchim, Rabaim, sejam todos bem-vindos ao shiur de hoje. No nosso shiur, hoje nós vamos tratar da defesa do Novo Testamento judaico, citando Isaías 53. Isaías 53, ele é sem dúvida um dos capítulos mais dramáticos de toda a Escritura Sagrada. E por quê? Porque ele fala claramente do Mashiach, né? Mas também é um capítulo de muita confusão entre os rabinos. Por quê? Porque é um capítulo que deixa claro que Mashiach seria rejeitado pelo seu próprio povo e, por sua vez, essa ideia para o mundo rabínico é muito complicada. Como assim? Mashiach será rejeitado pelo povo e tal? Assim sendo, o judaísmo moderno, hoje, o judaísmo formal, afirma que Isaías 53 está falando não de Mashiach, na verdade está falando sobre o povo de Israel, né? Isaías 53 é o capítulo que é intitulado como o servo sofredor, que é comum perceber, mesmo na primeira leitura, que se trata de uma pessoa que trará sobre si o sofrimento das outras pessoas, ou seja, toda a humanidade, todo o pecado do mundo será colocado em cima dessa pessoa, o servo sofredor. Ele vai sofrer inocente pelo pecado das pessoas. Os rabinos modernos não, vão entender diferente. Eles vão entender que, na verdade, Isaías está falando do povo de Israel que recebe sobre si o pecado das nações, né? Muito bem. Para começar o nosso shiur, vamos ter como ponto de partida a leitura do Sefer Yohanan, o livro de João, do capítulo 12, do versículo 37 ao 43. João 12, do 37 ao 43. Vou ler aqui o nosso texto em hebraico e vocês vão acompanhar a legenda no rodapé do vídeo, ok? Muito bem. 12, do 37 ao 43, diz o seguinte: Rabim haotiot asher asar leinechem uvechol zot lo heminu bo lemalot davar Yeshayahu hanavi asher amar Adonai mi hemin lishmoatenu uzeroa Adonai al mi niglata al ken lo yahlu lehamin ki odamar Yeshayahu Resha einechem verishmin levavam pen reu beinechem ulevavam yavim veshavu verafat lachem Kazot diber Yeshayahu bireoto et tifiarto vayenave alav Ulam rabim af min haasarim veheminu bo ach bigilal haperushim lo hodu lema'an asher lo yenudu que ahavu kevoda nashim yoter merkevoda Elohim. Amém? Muito bem. 37, 43. Perfeitamente. E aqui, em português, uma tradução mais comum, diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muito bem. Então, na Berite Hadashah, no Novo Testamento, está bem claro que a opinião do texto
é que Isaías 53 se refere a um indivíduo, a Mashiach, e para os escritores do Novo Testamento, este Mashiach é Rabi Yeshua HaMotzeri. Né? Isso está bem claro no texto, muito bem. Os judeus que não abraçam o Novo Testamento, eles advogam da seguinte forma: não, Yeshua não é o Mashiach. Muito bem. Todo movimento judaico tem a sua própria concepção. Nós, judeus de Caruaru, entendemos Yeshua HaMashiach, Yeshua como o Mashiach. Né? Para a gente não há nenhuma dúvida, entendemos os outros judeus que não entendem dessa forma. Contudo, qual é aí a falta de fato? Né? Não é uma falta entender que Yeshua não é o Mashiach, pelo simples fato de que em toda a história judaica muitos messias surgiram, centenas deles, desde o século I até agora. Por exemplo, o Rabi Menahem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, é o Mashiach mais recente que se tem na história judaica. Né? Um rabino muito capaz, muito inteligente, muito iluminado. Né? Seus escritos nos ajudam realmente a pensar. E para o pessoal Rabat, ele é Mashiach. Para o pessoal Rabat. Existe, segundo o rabino Gershon Sholem, um movimento chamado Doime. Esse movimento é um movimento judaico na Grécia, que tem como Mashiach Sabbatai Tziv. Os judeus de Safed, são os judeus cabalistas, eles meio que dividem a opinião. Uma ala entende Bar Yochai como Mashiach, outra ala entende o Santuari, o Arizal, como Mashiach. Então, como se pode ver claramente, no mundo judaico o conceito Mashiach é um, mas em quem esse conceito encarna, aí diverge. Existe uma discussão que está aberta, não está fechada. Portanto, se é, por um lado, genuíno dizer que Yeshua HaMashiach não é o Mashiach de fato, não é? Muito bem. Também é fato dizer que essa é a opinião de um outro movimento que tem um outro Mashiach que o lado de cá não reconhece como verdadeiro. Isso é recíproco, né? Para cada movimento, o seu Messias é o verdadeiro e será falso para o outro movimento e nada mais judaico. Muito bem. A falta aqui, na verdade, se encontra pelo fato de afirmarem no judaísmo moderno de que o capítulo 53 não se trata de Mashiach em absoluto. Essa é a falta. Isso é um problema, não é? Quem é esse Mashiach? Não é o caso. O caso é, o capítulo fala de quê? Do povo de Israel ou fala sobre Mashiach? Ok? Essa é a questão. Muito bem. A gente percebe, sem muita dificuldade, que essa opinião de que o capítulo de Isaías 53 trata sobre a alcunha de servo sofredor ao povo de Israel, ela é relativamente moderna. Perceba, por exemplo, que nas fontes clássicas do judaísmo, a opinião, quando interpretada Isaías 53, todos eles unanimemente entendem Isaías 53 como sendo Mashiach. Ok? Vamos conferir algumas dessas fontes aqui. Ó. Eu fiz aqui algumas anotações. Vamos dar uma olhada. Muito bem, deixa eu achar ela aqui. Ok, vamos lá. Targum Yonatan, uma tradução originária de Jerusalém, da Idade Média, atribui uma característica messiânica a Isaías 53. O Talmud nunca atribuiu Isaías 53 ao povo de Israel como uma nação. No Tratado Sanedrim 98, A e B, e o Tratado Sotá 14, A e B, atribui Isaías 53 ao Mashiach. Midrash Rabbah 5.1, Midrash Tanhumá e o Midrash Konen atribuem Isaías 53 ao Mashiach. E Yalkut Shimoni 4 atribui Isaías 53 ao Mashiach. Também o Marzor, nas preces de Yom Kippur, atribui Isaías 53 ao Mashiach. O Zohar, o coração da mística judaica, também atribui Isaías 53 ao Mashiach. Muito bem. Então, mediante essas fontes apresentadas aqui, são fontes clássicas, são fontes que fecham o conceito do judaísmo de ontem e de hoje, né? A tradição nos afirma que quanto mais antigo o rabino, mais investido de autoridade ele é, pelo simples fato de que
quanto mais antigo na história, mais próximo do ato da criação, portanto mais imbuído de Shekinah, de autoridade divina, de presença divina. Portanto, a palavra do antecessor não pode ser anulada pelo que vem depois, né? Muito bem. Hoje em dia, então, por que todas as partes que falam de Mashiach, Isaías 53 é a única que ela tem o seu contexto usurpado, né? Porque Isaías 53 há um esforço para relê-la, para revê-la como sendo o povo de Israel, pelo simples fato de que, quando pensamos em Mashiach, o herói nacional do povo judeu, o rei dos reis, o descendente da casa de Davi, aquele que há de unificar as 12 tribos de Israel na Terra Santa, quando pensamos nele, é muito desconfortável imaginá-lo sendo rejeitado pelo próprio povo ao qual ele veio para governar. É muito desconfortável, né? Imagine você, o próprio Mashiach, aquele ao qual nos referimos a ele na Midá, aquele ao qual nos referimos a ele várias vezes em Yom Kippur, aquele ao qual nos referimos a ele todo o Kabbalat Shabbat, né? Quando ele se apresentar, a gente imaginá-lo sendo rejeitado por nós. É muito desconfortável, é muito complicado isso aí. É muito mais fácil fazer o quê? Fazer o que é a coisa mais humana a ser feita, colocar a culpa no outro. É mais fácil. Então, entender Isaías 53 como falando do povo de Israel é mais interessante. Por quê? Porque aí o que acontece? A culpa da rejeição daquilo que é divino partiu, na verdade, das nações idólatras, partiu, na verdade, dos gentios, partiu, na verdade, de uma leitura errada do Taná, né? E aí, essas pessoas, seja por despeita, seja por raiva, seja por inveja, seja por N motivos teológicos, filosóficos, ideológicos, vão rejeitar ao povo de Israel que inocentemente padece toda essa injúria, toda essa calúnia, não é? O povo de Israel. E a história parece corroborar com tudo isso quando a gente percebe todo esse rastro de derramamento de sangue hebreu pela mão dos não-judeus, né? Se não vejamos, no Egito nós sofremos como escravos por centenas de anos. Na Babilônia, 70 anos como escravos, os que ficaram vivos, muitos morreram. Muito bem. Depois disso nós tivemos aí que enfrentar os gregos na era dos Macabeus. Muito bem, muitos judeus morreram, outros foram subjugados, outros foram assimilados com a cultura grega. Muito bem. Depois segue-se os romanos, que não fugiu ao padrão. Os romanos dão à luz a Igreja Católica, que vai vir com a terrível Santa Inquisição. E com o passar do tempo, como se não bastasse o antissemitismo generalizado em todo o mundo, nós temos aí o Holocausto, que hoje deve sim ser bem vinculado, deve ser bem documentado para que não seja esquecido, a fim de que as pessoas não venham dizer que é uma invenção judaica. Sim, deve ser bem documentado, deve ser bem divulgado. O que me chateia particularmente é a vitimização. A vitimização me chateia. Por quê? Porque tira a honestidade do registro histórico. Semelhantemente, tira a honestidade do texto. Muitas pessoas têm desacreditado de Deus, muitas pessoas têm visto a Bíblia como algo de menor valor do que nas gerações passadas, justamente por causa dessas articulações maliciosas dos pensadores religiosos que, para ganho próprio, torcem a coisa. É difícil lidar com a honestidade do texto, é difícil lidar quando o texto fala sobre os meus defeitos, quando os textos da Sagrada Escritura advogam contra mim. É muito difícil. Então é melhor para mim fazer o quê? Tentar entender aí que, na verdade, o que o texto quer dizer, isso, na verdade, é estranho vindo do judaísmo. É da natureza do judaísmo ser fundamentalista. E o conceito de fundamentalismo é entender o texto como está escrito, né? Se bem que vem a tradição judaica para preencher certas lacunas, o que é genuíno, é importante, é santo, porém, essa mesma tradição não tem autorização para torcer o sentido do texto. Não pode fazer isso. Por quê? Aí, nesse caso, a gente passa a entender melhor quando o Rabi Yeshua HaNotzri vai censurar alguns fariseus hipócritas
sobre o fato deles quererem colocar determinado traço da tradição acima do mandamento. Aí isso é complicado. O que é a tradição? A tradição é o siag la Torá, um cerco em torno da Torá, uma proteção em torno do mandamento. Então, eu aprendo o mandamento divino, devo cumpri-lo para ter uma recompensa, devo tomar cuidado para não quebrá-lo, para não ter uma punição. Os rabinos honestos, os sábios judeus, aqueles que representam de fato a Deus na antiguidade, eles vão criar aí o siag la Torá, um cerco em torno da Torá. Então, quando eles criam esse cerco, eles me dizem, por exemplo, a Torá me ordena que não devo cozinhar a carne do cabrito no leite da mãe. Muito bem. Mas e se esse cabrito não for filho da cabra que está dando leite? Poderia? O siag la Torá vai dizer que não. O siag la Torá vai dizer que está totalmente proibido qualquer associação entre carne e leite. É um exagero? Talvez. Mas qual é o sentido disso? O sentido é proteger o mandamento. Uma vez que essa mitzvah, ela é uma mitzvah cujo significado ainda é desconhecido, então todas as implicâncias que permeiam esse conceito ainda é um tanto misteriosa. Então o que foi que os sábios fizeram? Criar uma forma de, em praticamente hipótese nenhuma, esse mandamento ser quebrado. Isso é positivo. O mesmo faz Rabi Yeshua HaMotzer quando diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou no seu coração com ela. Um dia a gente vai discutir isso melhor, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está mudando o mandamento? Ele está anulando a lei, como costumam dizer no Ocidente? Não, ele está criando um siag la Torá. Por quê? Porque o que é o adultério? Senão alguém que tem relações com mulher casada. Mas essas relações não ocorrerão senão antes de encontros, de conversas prévias. E essas conversas não haverão se não houver um interesse mútuo. E esse interesse mútuo não virá se primeiro um camarada não se manifestar um interesse. Quer dizer, ele tem que se interessar primeiro, ele tem que cobiçá-la primeiro. Aí daí desencadeia todo o processo. Uma vez que o ato de cobiçar, de pensar nela com malícia, já está proibido, então torna-se impossível quebrar o mandamento. Siag la Torá não é uma troca de mandamento, na verdade é uma proteção do mandamento, um envoltório que protege o mandamento. Muito bem, não é? E a interpretação de Isaías 53 tem essa mesma intenção. A ideia é proteger, penso eu, a Isaías 53 de um entendimento errôneo. Proteger Isaías 53 de uma ideia da seguinte forma: poxa, estaria Isaías o judeu profetizando sobre a validade do cristianismo? Estaria Isaías, que é judeu, profetizando que um dia o judaísmo perderia a validade e outra religião, o cristianismo, iria tomar o lugar? Estaria Isaías, o judeu, revoltado com a sua própria religião, ansiando da parte divina que venha um reformador e que dê a luz a outra coisa? Então, essa ideia é realmente muito desconfortável, né? Muito desconfortável, e a tradição achou por bem, a tradição moderna achou por bem afirmar que Isaías 53 está se referindo ao povo de Israel e não a Mashiach. Muito bem. Como é da tradição judaica o costume de entender que quando um decreto sai da boca dos sábios não há contradição, existe uma forma profunda de entender, que talvez seja meio difícil de ver isso numa primeira leitura. Eu acho que talvez a gente possa, se quiser explorar o lado bom de tudo isso, o que de antemão já é muito difícil, porque o texto está, é claro, é categórico, fala de um indivíduo e não de um grupo, né? Fala de alguém inocente que toma o pecado dos judeus, da nação de Israel, do povo de Israel sobre si, não é? Muito bem. Que o castigo que merecemos está sobre ele, não é? Mas, de qualquer forma, surgiu na nossa geração o Dr. David Flusser, ou David Flusser, professor da Faculdade Hebraica de Jerusalém, doutor em cultura judaica. E ele escreveu o livro que na Sefer, na livraria Sefer, vende lá, pode procurar, Jesus por David Flusser, ou David Flusser. Jesus por David Flusser. Muito bem. E o que ele vai dizer lá? Ele vai dizer que
O conceito na tradição judaica sobre Mashiach e o povo de Israel é sinônimo. O que ele quer dizer com isso? É que o que faz com que o Eterno tolere o mal do mundo é ver esse mal sendo espiado pelo sofrimento de Israel. Cada vez que os judeus foram mortos apenas por serem judeus, então morreram nesse sentido, nesse aspecto, realmente morreram inocentes. E aí, a falta das nações é espiada sobre Israel. Porém, Israel, se como nação, ela tem esse potencial, por sua vez, os indivíduos dentro de Israel são como qualquer pessoa. Ora, o que vocês me diriam se a gente parar para observar o comportamento, por exemplo, da Barbra Streisand, Luciano Huck, Luciano Zafir, Adam Sandler? Quer dizer, tantos judeus que em nada diferem de uma pessoa comum e, na verdade, em muitos casos, acabam sendo até mais desrespeitosos com Deus e com a religião do que qualquer cristão. Não é? Como falar que um indivíduo como esse é inocente? Como falar que um indivíduo como esse é um servo sofredor? É muito complicado. Então Israel como nação, ela carrega em si esse potencial sim, não é? Contudo, o que Isaías, que é um indivíduo dentro da nação e não um gentil fora, se Isaías fosse um profeta gentil fora de Israel e tivesse profetizando sobre a expiação dos gentios, então sim, Isaías 53 seria o povo de Israel, porque está alguém do lado de fora percebendo o benefício que essa nação que sofre inocentemente o martírio está carregando sobre si o pecado da humanidade. Mas não, Isaías é de dentro do povo. Isaías, como todo judeu e sincero, ele vai entender suas limitações. Isaías, como qualquer pessoa, não é perfeito. Isaías, ele vai conseguir cumprir uma gama de mitzvot e vai quebrar outra gama de mitzvot. Então Isaías percebe que, por sua conta, ele não consegue atingir a meta. Isaías, ele vai perceber isso aí. E ele é sincero. E então ele roga a Deus por uma saída, ele vai rogar a Deus por um escape, ele vai rogar a Deus por uma fórmula sobrenatural que possa fazer ele atingir a meta, porque por sua conta ele não vai conseguir. E então o Eterno responde a ele, dando a ele a visão do servo sofredor. Um judeu que nasce na Judéia, parte do povo judeu, que assim como o Yosef, filho de Jacó, filho do Yaakov, né? José, o José do Egito, semelhantemente a esse que nasce no meio dos seus irmãos, ele vai sofrer ali a rejeição dos irmãos, por perceber que o pai o ama mais do que aos outros, vai ser entregue na mão dos gentios, vai padecer na mão dos gentios e, por um revés milagroso, vai subir acima aí no cargo das nações, vai se colocar no topo do mundo e dentro desse mundo gentil, esse José do Egito, esse Yosef Mitzraim, vai criar uma proteção para que o judeu viva bem. Né? Ele vai criar entre os gentios um lugar onde o judeu possa viver confortavelmente. Muito bem. A tradição judaica nos fala que o conceito de Mashiach se divide em dois. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mashiach ben David é mais claro, ele é mais comum. Mashiach ben David fala do Messias que vem como herdeiro da casa de Davi. Mashiach ben Yosef, por outro lado, não é tão popular. E a discussão sobre isso, as fontes da tradição judaica que vai citar esses assuntos, elas são mais tardias. Mashiach ben Yosef seria o Messias que vem herdar a casa de José. Ele vem materializar-se com o propósito de José. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai sofrer as mesmas injúrias. E por fim, vai ser benéfico para o judeu da mesma forma. Mashiach ben Yosef, ele será mais amado pelo pai do que os seus irmãos. Será odiado por seus irmãos por esse mesmo motivo. Será entregue na mão dos gentios. Padecerá injustamente e no meio dos gentios agora, como uma autoridade, ele faz com que os judeus sejam respeitados. Ele vai proteger os judeus de serem massacrados. Aí alguém vai falar para mim, peraí, mas você está querendo dizer que Jesus, Yeshua, é Mashiach ben Yosef? Sim, estou afirmando que Yeshua, Jesus, é Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, muito bem. E o que você pode falar aí sobre a Inquisição, onde
Em nome de Jesus se mataram os judeus. Ora, se vocês lerem um pouco mais de honestidade, sem parcialidade, em fontes idôneas, vocês perceberão que a Santa Inquisição matou todo aquele que foi encontrado como não sendo católico em país católico, não é? E olhando o fenômeno de perto, sem vitimização, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar católicos que foram mortos pela Santa Inquisição como sendo judeus, porque judeus disfarçados de católicos entregaram os católicos. Você vai ter aí judeus que entregam católicos para tomar os bens dos católicos, católicos que entregam judeus para tomar o bem dos judeus, ou seja, um consumindo o outro por dinheiro. Uma força quase que irresistível. Dinheiro, poder, corrupção, não é? A opulência, tudo isso gera imoralidade, tudo isso gera quebra de leis, não é? Muito bem, então isso ocorreu na Inquisição, isso ocorreu anteriormente, isso ocorreu no Holocausto. Ou você acha que no Holocausto realmente só morreram judeus? Ou você acha que no Holocausto realmente só foram alemães nazistas entregando judeus à morte? Não, houveram muitos judeus nazistas entregando alemães que não eram nazistas à morte. Tiveram muitos católicos que morreram, tiveram muitos católicos que mataram. Tiveram muitos evangélicos que morreram, tiveram muitos evangélicos que mataram. Tiveram muitos judeus que morreram, tiveram muitos judeus que mataram. Ora, quando você olha para a história de forma honesta, de forma sincera, de forma aberta, sem parcialidade, sem vitimização, você vai perceber que a história contada não é tão bonita quanto a gente gostaria. Ela não é tão clara e fluida como a gente gostaria. Não, não. Então, nesse sentido, no coração das pessoas honestas, seja essas cristãs, seja essas judias, o que o Mashiach faz? Conquista o coração cristão para que respeite e reverencie a sabedoria judaica. E aí, dentro dessa sociedade honesta, de indivíduos cristãos, judeus, muçulmanos honestos, seja lá quem for, honestos, tementes a Deus, o judeu tem um lugar seguro. O judeu tem um lugar de prestígio. Por quê? Porque, ora, Rabi Yeshua, ele conversando com a mulher no poço, a uma certa altura ali de João 4, ele vai dizer o seguinte: mulher, crê que vem a hora e agora é, em que não se adorará a Deus nem no templo nem nos montes, mas em espírito e em verdade. Por quê? Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Deus se manifestou na lei escrita para os judeus no Monte Sinai. Moshe, o filho de Israel, o judeu, ele vai reger os filhos de Israel e vai profetizar que no futuro levantar-se alguém semelhante a ele. Dentre a Judéia, dentre os judeus, alguém que tem tanta intimidade com Deus quanto o próprio Moisés. E esse, por sua vez, falará coisas que aquele que não ouvir será cortado do povo. Aí o cara fala: poxa, mas que absurdo isso aí. Que absurdo. Quem poderia ser do tamanho de Moshe? Quem poderia ser maior do que Moshe, Rabbeinu, o primeiro Melé de Shurum, de tal, e toda essa coisa? Muito bem. Se você pegar o Zohar, por exemplo, tem aqui na prateleira, 2 minutinhos. Zohar, ou Zohar. Aqui dentro, essa é uma versão do Zohar do Rabino Ariel Ben Zion. Ele vai compilar as melhores passagens do Zohar aqui. E aqui dentro, na sua introdução, o Rabino conclui que o Shimeon Bar Yochai, ele cita a si próprio como sendo maior do que Moshe. E ninguém entende a citação de Bar Yochai como heresia. Quer dizer, Bar Yochai pode ser maior do que Moshe, não é heresia. Rabi Yeshua é uma heresia quando ele se entende assim, por quê? Ora, se é herético um, é herético o outro. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas, ok? Então vamos lá. Bar Yochai, quem foi Bar Yochai? Bar Yochai foi o discípulo do grande Rabi Akiva. Bar Yochai foi aquele que inaugura, digamos assim, sistematicamente o conceito de Kabbalah, de mística judaica, as formas dos milagres. É um rabino espetacular, realmente ele é muito poderoso. Os judeus lá em Israel vão todos os anos para o seu túmulo a rogar a Deus
por favores. Por quê? Pelo mérito de Bar Yochai, as orações chegam mais rápido, o pedido é atendido prontamente, e não ignoro isso. Ora, mas se Bar Yochai conseguiu esse status, dizendo de si próprio o que disse, quanto mais Rabi Yeshua, que você encontra no texto, o pai falando tudo isso sobre ele, os discípulos vendo dessa forma, e ele não decepciona. Ele realmente cumpre tudo o que tem dito, né? Em relação às profecias que Mashiach tem que cumprir e que Rabi Yeshua não cumpriu, a gente vai discutir isso em outro vídeo, em outro momento. E vocês vão ver que sim, que cumpriu. E a gente vai ver isso, não somente esse cumprimento das profecias por parte de Rabi Yeshua, mas também por parte dos próprios Messias que são conceituados no mundo judaico. A gente vai ver isso aí, né, no próximo vídeo, ok? Voltando para Isaías 53, então você vai ter aí o servo sofredor. Para o judaísmo moderno, esse servo sofredor é o povo de Israel. Para o Taná, no texto em hebraico, o servo sofredor é um indivíduo. Yeshayahu, Perek Nun Gimel, Yeshayahu, capítulo 53, ele fala a todo momento sobre um indivíduo perfeito, um indivíduo inocente, um indivíduo que sofrerá sem ter feito nada de errado, um indivíduo cujo sofrimento não é em vão. A cada vez que ele sofre um golpe, alguém é desculpado por sua falta. Está claro, né? Muito bem. Ok, eu vou ler aqui para a gente o texto, e você, com a sua Bíblia, na sua versão, leia, abra, leia por si próprio. Compare a outros vídeos aí que falam sobre Isaías 53, fundamentando o que fala do povo de Israel. Vá lá, assista o vídeo, compare, seja honesto consigo próprio, não seja parcial, não seja imparcial, veja os dois lados da moeda, compare um texto com o outro, ok? Vamos lá, deixa eu achar ele aqui. Muito bem, muito bem. Isaías 53. Estou quase lá, 54, 53. Está aqui. Diz assim o texto. Mihemin lishmuatenu uzeruah Adonai almi niglata vayal kayonek lefanav וחשורש מארץ צייה לא תואר לו, ולא הדר ונראו, ולא מראה ונחמדהו. נבזה והדל אישים, איש מחרבות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו. נבזה לו ולא השבנו, אכן הליינו הוא נשא ומחרבותיהו o Maheu Oveinu Savlam Vanakno Hashavnu Nagua Muke Elohim o Meune Vehu Meholal Mi Peshaeinu Meduka Meonoteinu Musar Shilomeinu Alav Vahavurato Nirpalanu Kulanu Katson Tainu איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את ההון כולנו. ניגש והוא נענה, ולא יפתח פיו כסלע תיבה, יובל רחל לפני גוזזיה, נעלמה ולא יפתח פיו. מאוד צרוני משפט, לוקח ואת דודו, מי יהיה סורע, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגל עמו, ויתן את רשעים קברו ואת העשיר במותיו, על לא המס עשה ולא מרמה בפיו. ואדוני חפץ דרכו חכלי, אם תשימה שם נפשו, יראה זרע יאריך ימים וחפץ אדוני בידו אצלה. מעמל נפשו יראה ישבע, בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונותם הוא יסבול.
לכן החלק לו ברבים, ואת העצומים יחלק שלל תחת אשר העירה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא את רבים נשא, ולפושעים יפגיע. Ok? Então, leia Isaías 53 por sua conta, tire suas próprias conclusões, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Shalom, Lehitraot. Qual? Vai, Aquela. vai, 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 Sam. Você, Shalom, Vira uma lava.